Pessoal, vamos iniciar agora o painel Superação, quando a educação e o esporte vencem. Eu gostaria de convidar agora a moderadora Michele Borges, que é economista, mestre em economia aplicada pela University of Massachusetts, Boston, e hoje atua como Predoctoral Research Fellow na Wharton School da University of Pennsylvania. Em seguida, gostaria também de apresentar as nossas palestrantes. Rafaela Silva, criada na Cidade de Deus, enfrentou preconceito, exclusão social, para se tornar a primeira mulher brasileira campeã olímpica de judô, símbolo de resistência e superação. E Tabata Amaral, vinda da periferia de São Paulo, usou a educação como ferramenta de transformação. Ela estudou em Harvard e hoje atua como deputada federal, defendendo a educação pública e a renovação política. Nesse encontro de hoje, a Rafaela e a Tabata discutirão o papel da educação e do esporte como ferramentas concretas de mobilidade social, cidadania e redefinição do futuro dos jovens em um país marcado por muitas desigualdades sociais. Podem entrar no palco. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada a Tabata e a Rafa por terem aceitado o nosso convite para vir palestrar na Brasil Conference. É uma grande honra para mim estar ao lado dessas duas mulheres incríveis que eu admiro muito. Bom, eu gostaria de começar esse painel com a Rafa. E eu queria falar também em nome de todas as meninas e mulheres brasileiras. Muito obrigada por ser referência do judô brasileiro, não só no Brasil, mas também no continente latino-americano e no mundo. Rafa, quando tu começou no judô, talvez não imaginasse que se tornaria campeã mundial e olímpica. O que mudou dentro de ti como atleta e também como cidadã brasileira a partir daquele primeiro contato com o judô e te fez acreditar no quão longe o esporte te levaria? Boa tarde a todos. Eu comecei a treinar judô por acaso, né? Porque os meus pais, eu fui criada na Cidade de Deus, e meus pais, a minha mãe era caixa de supermercado, trabalhava de 10 às 10, e meu pai era motoboy num restaurante e trabalhava no mesmo período, e tinha duas filhas, eu com a minha irmã, que era 3 anos mais velha, e às vezes tinha tiroteio na comunidade, a gente estudava fora da Cidade de Deus, às vezes a gente não conseguia chegar até a escola, a gente brincando, às vezes o bandido passava pelo muro da nossa casa, assim. Então, meu pai ele foi criado na Cidade de Deus, então ele queria procurar um destino um pouco melhor para a gente, né? Porque a gente acompanhava nossos amigos, nossos vizinhos, os meninos logo cedo se envolvia com drogas, as meninas muito jovens engravidando, e meu pai queria procurar alguma coisa para a gente. Então, ele foi na associação dos moradores que tinha dentro da Cidade de Deus, e eu lembro que, na época, tinha dança como opção, futebol e judô. Judô eu nunca tinha escutado na minha vida, não sabia nem o que era, então eu fui para o futebol, que é o que todo mundo conhece, e a minha irmã foi para a dança. E quando chegou em casa, a gente foi contar a experiência uma da outra, a minha irmã não se adaptou muito bem, porque o pessoal já estava muito avançado na dança, então não tinha muito quem ficasse ali ajudando ela a pegar o passo, ali para interagir com o pessoal. Então ela não teve uma experiência muito boa, e eu podia treinar, mas não podia competir. Desde muito nova eu sempre fui muito competitiva. Então, porque só tinha para os meninos, não tinha para as meninas. Às vezes o treinador conversava com o técnico do outro time, quando tinha campeonato, eu podia jogar. Eu falei, não, vou lá ver então o que é esse negócio de judô. Aí eu fui lá, eu vi que homem treinava com mulher, mulher treinava com homem, independente da sua cor, das suas condições financeiras, e foi o que me chamou a atenção. Então, eu acabei indo para o judô, eu não tinha kimono, então eu treinava com a minha roupa, e o judô funciona de segunda a sexta. E eu não podia treinar todo dia, porque como eu tinha pouca roupa, se eu treinasse com a minha roupa, eu não tinha para vestir amanhã. Então, o professor conseguiu um kimono lá que era maior do que o meu tamanho. Eu ficava treinando, segurando nas calças, enrolando no braço, mas foi assim que eu acabei conhecendo o judô, e 3 anos depois a minha família foi expulsa da comunidade que a gente morava, pelos bandidos de lá da área, falaram que a gente tinha 24 horas para se mudar.
Então, meu pai conseguiu, com um amigo dele conhecido, uma casa que era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, só goteira. Então, a gente teve que mudar às pressas e, coincidentemente, né, a gente fala que é o destino, abriu uma academia logo na esquina da rua, que meu pai conseguiu essa casa. E foi onde a gente ficou sabendo que ia ter ginástica, capoeira, judô, e que tinha um técnico que tinha acabado de voltar da Olimpíada de 2000, que estava dando judô lá naquela academia. E foi onde a gente foi experimentar uma aula desse treinador, o Geraldo Bernardes. E, na primeira aula, ele falou para o meu pai que ele tinha um diamante bruto na mão, que ele podia confiar que um dia ele colocaria as filhas do meu pai na seleção brasileira de judô. Eu com 8 anos, a minha irmã com 11. Meu pai chegou em casa, falou, falei, esse velho tá doido, não sei nem o que é seleção brasileira de judô, descobriu o que era judô ontem, mas a gente foi acreditando, né, porque quando eu conheci o judô, na comunidade a gente queria ter um chinelo, que todo mundo tinha na comunidade, que era uma Kenner, e a minha família não tinha dinheiro para me dar um chinelo daquele. Então, eu vi que, através do judô, eu consegui... Meu primeiro patrocínio foi um salário de 500 e pouco, que era, na época, um salário mínimo, e uma cesta básica. Então, eu vi que, através de um esporte que eu nem conhecia, eu conseguia colocar alimento na mesa da minha família. Então, foi uma das coisas que me motivaram a seguir, continuar treinando no judô e entendendo mais o que era Mundial, Olimpíada, para poder sonhar, porque, dentro da comunidade, a gente acha que só tem ali a comunidade, só as coisas erradas. E depois que a gente começa a sair de dentro da comunidade, conhecer outras coisas, a gente consegue abrir um pouco nossa mente e pensar grande e sonhar também. Muito obrigada. A tua história é realmente muito inspiradora. Mas eu gostaria de saber qual foi o sentimento da primeira medalha. A gente estava até pesquisando essas medalhas e foram muitas medalhas para o Brasil. Mas da primeira, qual foi a que mais te marcou? É bastante tempo, né? Eu entrei na seleção em 2008, aos 16 anos. E a minha primeira competição assim, foi quando, de fato, eu comecei a acreditar no que o professor tinha falado quando eu tinha 8 anos. Foi o meu campeonato mundial júnior na Tailândia, e eu era da classe 14 a 15, e eu fui para o mundial de 17 a 19, que eu ganhava sempre na categoria acima da minha. E, com isso, quando eu voltei para o Brasil, eu fui chamada para participar da seleção que integrava o time principal do Brasil. Então, foi onde eu comecei a sonhar em poder chegar num campeonato mundial adulto, chegar numa Olimpíada. Em Pequim, em 2008, eu tive a primeira experiência olímpica. Eu fui como sparring da Kathleen Quadros, que foi a primeira brasileira a conseguir uma medalha olímpica em esportes individuais. Então, eu tive esse privilégio, essa oportunidade de ajudar ela na preparação dela para ela realizar o sonho de uma medalha. E foi onde aquilo acordou uma chama dentro de mim que eu queria também ter a oportunidade de realizar esse sonho. Entendi o que era representar o Brasil fora do país, consegui ouvir o hino do Brasil e vi como que o povo brasileiro torce para a gente nesse período olímpico, né? Então, foi onde eu comecei a sonhar e almejar ir para uma Olimpíada. Sim. É muito bom sonhar. E, bom, direcionando a minha próxima pergunta à Tabata. Tabata, o meu sonho era estudar fora, e tu foi uma das minhas grandes referências. Eu estava conversando com a Larissa ontem também e falei que há muitos anos eu sei dela porque eu acompanhava a Fundação Estudar. E, inclusive, hoje eu estou aqui como presidente da Brasil Conference na área de fundraising, e eu comecei a acompanhar mais a Brasil Conference por causa tua, nos teus stories. Nunca imaginei também que um dia eu pudesse estar dividindo o mesmo palco contigo, e isso para mim é uma grande realização. Mas tu passou de estudante de escola pública na periferia a aluna em Harvard, e hoje tu atua no Congresso Nacional. Eu gostaria de saber se tem algum hábito, sonho ou crença que te guia até hoje ao tomar decisões que impactam milhões de pessoas no Brasil. É muito difícil falar depois da Rafaela. E saiba, Rafaela, que eu trabalhei muito por esse painel, porque eu queria muito ter a oportunidade de falar contigo. Então, muito obrigada. O Luiz. Eu realmente te admiro muito. Eu estou muito honrada de estar aqui. E, Michele, muito obrigada.
É uma honra também estar falando com você e com vocês todos que estão aqui. Eu tenho uma crença muito grande no talento dos nossos jovens. Eu gosto muito, muito de criança, desde sempre. E sempre que eu estou com elas, eu faço questão de estar com elas quase todos os dias, porque assim eu aguento o tranco em Brasília. Eu pergunto qual que é o sonho de vocês. E, gente, é a coisa mais linda. Você pode estar na minha quebrada, você pode estar do outro lado do país, você pode estar em qualquer lugar. Elas têm muitos sonhos. E é tipo, tia, eu quero ser policial, bombeira e professora. Tudo ao mesmo tempo. Essa foi a resposta de uma criança. E eu trago isso porque eu aprendi muito cedo que nossas crianças carregam um mundo gigantesco de possibilidades dentro delas, mas que a gente, de muitas formas, vai assassinando esse sonho e esse potencial. E aí a gente sempre parte de uma experiência muito pessoal. Eu tive uma grande oportunidade, assim como a Rafaela, que mudou minha vida, quando eu tinha 11 anos de idade. Filha de uma diarista e um cobrador de ônibus, uma filha orgulhosa de nordestinos, eu sempre ressalto isso no currículo, filha da periferia da escola pública e alguém que até ali nunca tinha sonhado com o que poderia vir depois do ensino médio. Porque era óbvio, com 7 anos eu chegava em casa, arrumava a casa, começava os bordados, começava a trabalhar, e era isso. E aí, Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, criou uma política pública que até hoje impacta milhões de jovens, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Qual que foi o racional dele? Se a gente não fizer uma competição só para aluno de escola pública, a molecada não consegue competir de entrada com quem está nas escolas particulares. Foi esse pensamento. Criar uma competição que fosse um pouco mais justa. Então, Rafaela, eu também fui atleta olímpica. Mas em astrofísica, robótica, química, astronáutica, essas coisas bem nerds que eu amo. E aquela Olimpíada, aquela competição, com incentivo de uma professora, a professora Simone, que era minha professora de matemática, que separou uma turminha, começou a preparar a gente, aquilo abriu o mundo para mim. Eu ganhei uma bolsa numa escola particular, eu comecei a viajar o mundo, representando o Brasil nessas competições internacionais. E aí, quando que veio para mim essa coisa do talento que a gente carrega? Não foi olhando para mim, mas foi olhando para o meu lado desde muito cedo e vendo que muita gente estava ficando para trás. O maior exemplo, e talvez porque seja a minha principal inspiração, foi meu pai. Meu pai era um homem brilhante. Eu queria muito que vocês pudessem conhecê-lo. Meu pai, ele não tinha terminado o ensino fundamental, mas ele jogava xadrez com a gente, ele me ensinou a gostar de Malbataan, o homem que calculava, ele lia Harry Potter comigo. Meu pai era extraordinário. Meu pai, ele era cobrador, ele escrevia o que ele via e me entregava no final do dia. Só que esse homem que eu acabei de descrever para vocês não é a forma como enxergava o meu pai. Meu pai era bipolar, e ele só teve um diagnóstico com 38 anos de idade. Meu pai era alcoólatra e a gente perdeu ele para as drogas, para o suicídio, quando eu estava no ensino médio. E eu trago isso porque muito cedo eu comecei a fazer a comparação. Meu pai é tão inteligente quanto eu. Mas olha, meu pai não foi criado pela família biológica, teve que trabalhar muito cedo, apanhou muito, foi para a rua algumas vezes. E aí isso foi piorando. Com 13 anos... eu sabia, nessa mão aqui, quantas pessoas eu tinha perdido. Para o crime, para as drogas, para a violência, filho de amiga da minha mãe, vizinho, gente que estudou comigo. E aí você se sente muito culpado, eu acho que essa é a palavra. Porque eu estava lá, conhecendo a China, conhecendo a Polônia, sonhando com Harvard. E essas pessoas que eram tão merecedoras quanto eu, não estavam lá. E aí veio o ensino médio, meu irmão continuou na escola pública, não teve nenhuma aula de química, não passou no vestibular, a gente perdeu meu pai de uma forma muito trágica, a pressão para o meu irmão não fazer faculdade, sabe, e ter que trabalhar, porque ele era homem da casa e não sei o quê, eu não vou alongar essa história. Mas eu sei que com 13, 14 anos, eu fui tendo que transformar essa culpa que eu sentia, de ser muito consciente, que eu dei muita sorte. Eu trabalho como poucas pessoas que eu conheço. Sou super focada, super esforçada, mas eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte de ter uma política pública, uma professora. E aí, se você olha para isso, a culpa, ela te engole. Porque você fala, eu não sou merecedora. Por que eu estou aqui e eles não? E aí, com 14 anos, qual que foi a minha resposta? Vou criar um projeto social e comecei a ir para a escola pública. Fazer o quê? Ensinar quem tinha 11, matemática e astronomia. E aí, passa um tempo com o Renan Ferreirinha, com a Lígia, vários amigos. Tá,
Você vai ter uma maior compreensão do problema. Eu vou fazer o quê? Vou brigar com um político. Vou fazer protesto, vou encher o saco, vou para a TV, vou para a rua, porque esse povo não está levando esse negócio a sério. E aí você se cansa, vou fazer o quê? Eu vou me candidatar. Só para dizer que pode. E aí chega no Congresso Nacional e você sai brigando com todo mundo, porque você quer ter um pé de meia, porque você quer ter absorvente na escola. Então não vou alongar ainda mais, mas o que me moveu, o que me move esse tempo todo? É a crença no talento de nossas crianças. Porque eu sei que essas todas que viram para mim, brigando para ver quem fala primeiro qual é o sonho, para me contar que é estudioso, que é estudiosa, eu sei que se a gente não fizer muito mais do que o que a gente está fazendo, o crime, as drogas, o desalento, a necessidade de trabalhar e ajudar em casa, vai matando esses sonhos. E isso me parte o coração. Porque eu tive o maior testemunho dentro da minha casa. Do que a educação, uma oportunidade pode fazer, mas do que a ausência dela faz. Então, acho que poucas pessoas, pelo menos em Brasília, veem o potencial do Brasil como eu vejo. A gente é muito resiliente, a gente é muito criativo, a gente é muito talentoso, a gente tem Rafaelas e, sabe, tudo isso que a gente está vendo nessa conferência. E essas possibilidades perdidas, elas me destroem, porque eu vi isso dentro de casa. Então, acho que o que me move é isso, é realmente acreditar que se a gente fizer um pouco mais ou muito mais, a gente vai ter prêmio Nobel e a gente vai ter soluções para os maiores problemas do mundo. E acho que foi essa crença e essa revolta que me trouxeram para a política. Obrigada. Bom, a gente acabou de escutar aqui 2 relatos marcantes da Rafa e da Tabata. E algo que elas têm em comum é terem saído do mesmo ponto de partida, de 2 metrópoles importantes no Brasil, porém de dentro de 2 periferias. E ambas chegaram a espaços de grande visibilidade, o Pódio e o Congresso Nacional. E eu gostaria de saber como foi aprender a ocupar esses espaços, frequentemente vistas como exceção. Para mim foi bem difícil, né, eu conseguir me adaptar dentro do judô, porque eu era aquela criança que nenhum pai queria que o filho andasse junto. Eu era bem bagunceira e o judô eu descobri que era muita disciplina, muita hierarquia. Então eu demorei alguns anos dentro do judô para poder entender como é que funcionava, como que eu tinha que lidar, porque eu brigava quase todos os dias com a minha irmã, com meus amigos na escola, na rua, e o meu professor, de uma maneira ou de outra, ele sempre teve esse olhar para entender como as crianças funcionavam. Então, ele viu que ele tinha que me desafiar para eu responder de uma maneira, tinha criança que, se fosse desafiada, ela ficava mais rebelde ainda, então ele tinha esse olhar diferente, né? Então, todo final do ano tinha um intercâmbio. Alguns atletas da Alemanha iam treinar com a gente, ficava um período na casa de algumas pessoas para entender a realidade, conviver um pouco do que a gente convivia no nosso dia a dia, e no final do ano eles pagavam para 2 atletas que eram os destaques durante o ano nas competições, na escola, porque para se inscrever no projeto que eu fiz parte durante 19 anos, tinha que estar matriculado numa escola pública. E eu era o destaque na competição, que eu ganhava todas as competições, só que o lado educacional eu era do negativo. Então, o professor falava, não, você, por mérito, a viagem é sua, mas como o outro lado você não conseguiu preencher, infelizmente, você vai ter que trabalhar mais um ano para você conseguir essa viagem. Então, eu fui cortada, então eu aprendi na dor. Então, eu nunca tinha saído do país, eu nunca imaginei, com as condições da minha família, que eu fosse conhecer São Paulo, que é uma cidade do lado do Rio de Janeiro, onde eu fui criada. Imagine conseguir ter a oportunidade de ir para a Alemanha e acabar perdendo a oportunidade porque eu não tive educação de berço, eu não tinha um conhecimento, né? O meu pai fez até a 6ª série, minha mãe fez até a 3ª. Então, até quando eu comecei a me destacar no judô, consegui meus patrocínios, meus apoiadores, eu tive que aprender também novamente da pior maneira, porque eu fui campeã olímpica, eu consegui ganhar bastante dinheiro, que eu fui campeã olímpica no Rio, onde teve bastante investimento, bastante visibilidade para os esportes olímpicos nesse período.
e eu não tinha uma base financeira, então eu ganhava muito dinheiro e gastava muito dinheiro. Então, em 2019, acho que quem acompanhou um pouco da minha história viu que eu sofri uma punição por doping, então eu tive que ficar 2 anos sem poder treinar, sem poder competir, sem poder tirar uma foto com a minha irmã, porque eu não podia ter contato com ninguém que fosse federado, e minha irmã é professora de judô, então eu não podia conviver com a minha irmã durante 2 anos. E, para mim, foi bem difícil. Eu tive que escutar muitas pessoas falando que o judô tinha acabado para a Rafaela. Eu escutei que lugar de macaco era na jaula, não era numa Olimpíada, que eu era vergonha para minha família. E eu vi que eu estava muito chateado com a situação que aconteceu comigo, e eu falei que eu não queria mais o judô. Só que, como eu não consegui me cuidar, não cuidei do meu dinheiro, eu falei, se eu quiser parar o judô hoje, mesmo treinando já há 19 anos, eu não posso, porque eu não tive essa educação. Então, eu tive que recomeçar tudo de novo, começar do zero. Então, no final de 2021, eu consegui voltar à seleção de novo. Em 2022, obrigada, eu consegui ganhar mais um título mundial e voltei à seleção brasileira, e foi depois desse choque de realidade que eu entendi que eu precisava cuidar do meu dinheiro, porque foi isso que me motivou, porque através do dinheiro que eu tinha, que eu conseguia ajudar minha família, e eu vi que chegou num ponto que eu não poderia mais fazer isso. Então, hoje, depois de anos treinando judô, eu faço judô há 27 anos. Então, eu demorei todo esse tempo para entender que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava cuidar do meu dinheiro, e hoje a gente ainda vê que ainda falta isso, né? Então, eu tenho hoje a oportunidade de estar nesse lugar aqui, contando a minha história. Eu fiquei durante 19 anos no Instituto Reação, e em 2021, quando eu voltei, eu fui para o Flamengo. E é um clube que trabalha com bastante jovens, lá pelo menos no judô, e eu via o brilho nos olhos deles, tipo, que eles ouviram o boato que a Rafaela ia para o Flamengo, mas ninguém acreditava, porque durante a minha vida inteira eu fui atleta do Reação, e quando começou a surgir o boato, eu entrei na porta do clube, quando eu passei na roleta, eles ficaram, é ela mesmo, não acredito. E eles queriam sentar na mesma mesa na hora do almoço, queria escutar na hora que eu estava sentada conversando com alguém, que eles queriam ouvir história, saber, conhecer um pouco mais do meu dia a dia, do meu pessoal. Então, hoje eu estou num posicionamento que eu consigo mostrar para um jovem de 13, 14 anos que ele precisa cuidar do dinheiro dele, que ele precisa acreditar nos sonhos dele, coisas que no meu momento eu não tive, e hoje eu estou nesse lugar aqui, nesse posicionamento, que eu posso transmitir isso para outras pessoas. Então, quando eu tenho sempre a oportunidade de ter essa troca com os jovens, é o que eu faço hoje, porque hoje eu estou aqui, mas daqui 10 anos eu posso não estar, mas eu espero que tenha outros atletas, outras Flávias, outras Rafaelas, para poderem inspirar novas gerações, novos atletas, assim como eu fui inspirada no passado. Antes de passar a palavra para a Tabata, eu só gostaria de te dizer, Rafa, tu é um orgulho para o Brasil. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas que são os primeiros da família a fazer algo. Então, o primeiro a fazer um vestibular, a fazer uma faculdade, a estar no METEC, que são nossos cursos técnicos lá em São Paulo. E tem uma coisa que eu sempre digo para eles, eu não sei o que você está enfrentando em casa, eu não sei o teu medo, a tua ansiedade, mas eu sei que é muito pesado o seu primeiro a fazer algo. E eu queria muito que eles pudessem te ouvir também, Rafaela, porque é isso, a gente não... Meus pais tiveram nome sujo a vida toda. Eu demorei a usar cartão de crédito, porque a gente não tem educação financeira. E tem muitas coisas, tipo, quando eu estava na faculdade... Isso aqui é maravilhoso, mas como é que você traduz para pessoas que nunca viveram? Então, é muito especial ser o primeiro a fazer algo, porque abre porta. Imagina quantas meninas e quantas meninas negras não olham para você e têm uma autoestima maior porque você está lá representando elas. Mas é muito pesado quando você não tem referência em casa.
Quando você não sabe como se vestir, como dizer. Eu lembro minha primeira viagem para receber a medalha em Recife, com 13 anos de idade, do pai do João, Eduardo Campos. Eu não sabia fazer mala. E minha mãe também não. E aí a gente foi na 25 de março, comprou uma mochila horrorosa, verde, enfiou as coisas dentro, e eu cheguei lá, estava todo mundo de mala, e só eu de mochila. É uma coisa assim bem besta, mas para dizer que tem algo de muito especial, porque tem uma turma gigantesca, vizinho, primo, que está olhando para você como espelho. É muita responsabilidade, mas também é muito difícil desbravar, né? E aí, ouvindo a pergunta da Michelle, eu fiquei pensando nesse não lugar, que para mim, por muitos anos, foi uma dor muito grande. Por várias razões. Eu venho da periferia de São Paulo, eu cresci em uma ocupação, mas eu não sou uma pessoa típica da periferia, de forma alguma. Eu tive muitas oportunidades muito cedo. E sei o que é ter medo da fome, mas nunca, graças a Deus, tive na rua com fome, como meu pai já teve. Então, isso te pergunta, tá, mas quem é você? Porque eu também não sou a pessoa típica de Harvard. Eu estava aqui os 4 anos trabalhando com um babá, participando de vários experimentos e tentando conciliar com os estudos, porque minha mãe estava com depressão, desempregada depois da morte do meu pai, e eu forçando meu irmão a fazer cursinho. E aí, por muito tempo, isso trouxe muita dor para mim. Porque eu não sou nem a pessoa típica da periferia, mas eu também não sou a pessoa típica de Harvard. E aí, eu venho para cá, me entendo como alguém progressista. Foi aqui que eu entendi o que era essa luta contra o racismo, o que era essa luta pela igualdade. Mas eu sou filha de nordestinos, venho de uma comunidade muito conservadora, sou religiosa praticante, e essas coisas vão dando um nó na tua cabeça. E aí, quando eu chego no Congresso Nacional, eu sou uma grande combatente do combate às desigualdades, mas estou lá defendendo que sem responsabilidade fiscal, não tem responsabilidade social, e aí eu sou formada em astrofísica, eu gosto de número, e aí isso faz com que eu tenha vários embates com uma parcela da esquerda brasileira. E aí chega uma hora que você fala, tá, mas eu não sou nada, né? Eu não pertenço a grupo nenhum. E eu acho que o mais especial dos últimos anos, e ficar mais velha é bom por isso, é porque eu passei a ver essa dor, esse não lugar, como o meu superpoder. E como aquilo que eu tenho mais orgulho. Eu sempre brinco assim, o João sabe. Minha festa de aniversário na minha laje é o IBGE todinho. Você escolhe a característica, todas estão ali representadas. E nesse momento de polarização e divisão, ter habitado extremos tão diferentes e transitar com pessoas tão diferentes, te faz pelo menos ter humildade. E saber que aquela pessoa pensa diferente de você, não é porque ela é pior do que você, é porque ela trilhou um caminho diferente do seu. Eu lembro quando na minha primeira férias de Harvard, né, que eu cheguei toda, você, preconceituoso, mãe, não pode falar isso, toda assim politicamente correta. E aí minha mãe, né, que é bem baiana, tipo, minha filha, se enxerga. E eu comecei a ouvir de amigos, sabe? Harvard está fazendo uma lavagem cerebral em você. E eu falava, tá, eu não quero. O maior medo de quem vem da quebrada é deixar de pertencer àquele lugar. Então, tudo isso para dizer que esses lugares estranhos que a gente ocupa também vão forjando a gente a fazer uma coisa que hoje em dia é rara, que é saber dialogar, que é ter humildade, respeito, entender que o outro está dizendo algo que vem da trajetória dele. E que pessoas que trilham caminhos diferentes geralmente chegam a conclusões diferentes. Então, te ouvindo, eu fiquei pensando o quanto que esses últimos anos me trouxeram esse presente. De não me doer mais com esse não lugar, de não ser a pessoa típica de lugar nenhum, mas de realmente achar que esse é meu superpoder. E aí, meu segundo sobrenome é Pontes. E aí eu acho isso muito legal, porque eu me sinto como alguém que faz muitas pontes no Congresso Nacional e muitas pontes na vida justamente por ter sido exposta a realidades muito diferentes. Então, para todos vocês que estão sofrendo com esse não lugar, saibam que daqui a alguns anos isso vai ser um superpoder de vocês. Muito lindo isso, Tabata, de verdade. Bom, quando o nosso time de organizadores teve a confirmação de que vocês estariam aqui nesse ano, foi energizante ver a alegria e o brilho nos olhos, principalmente das meninas e mulheres. E eu tô vendo várias aqui assistindo a gente agora. Então, eu gostaria de saber o que mais preocupa e também motiva vocês ao pensar em quem está vindo agora, nessa nova geração. E o que precisa estar disponível para que elas também possam vencer como vocês. Pergunta difícil.
Mas eu acho que, assim como eu cheguei na seleção, a gente não tinha muitas referências. Eu conheci a Kathleen 1 mês, 3 meses depois, ela foi a primeira brasileira a conseguir uma medalha olímpica. Então, eu acredito que, pelo menos assim, dentro do esporte, a gente não pode deixar as nossas referências morrerem, né? Porque a gente vê as pessoas idolatrando um jogador de futebol, uma ginasta, no período que ela está em atividade. E depois que ela se aposenta, parece que toda a vida dela que ela se doou para o esporte acabou, já passou, é uma página virada. E eu senti, pelo menos, como eu falei, quando eu comecei no judô, eu não sabia nem o que era judô, e o judô já tinha campeão mundial, já tinha atletas que foram a várias Olimpíadas e representaram o Brasil. Só que na minha casa, a gente não tinha nem TV a cabo, na época que eu não sabia nem o que era Olimpíada, eu não sabia o que era campeonato mundial. Então, tem ainda um pouco dessa dificuldade. A gente vê futebol na televisão o tempo inteiro, mas a gente, durante um ano, a gente vê uma competição de ginástica passando na televisão, uma competição de judô a cada 4 anos, que é durante o período das Olimpíadas. Então, ter essas referências, a gente viu agora, depois da Olimpíada, que as meninas conseguiram a medalha delas na competição lá em Paris 2024, e as pessoas falando que o Brasil estava sem ídolo, e a gente vê tantas pessoas, não só esportista, mas médico, cada um na sua área, com tantas histórias lindas, inspirando tantas pessoas, e escutar isso dos próprios brasileiros, né, que hoje a gente não tem referências, a gente não inspira outras pessoas, então eu acho que isso não é verdade, a gente tem tantas pessoas boas. Eu voltei da Olimpíada de Paris muito chateada com o meu desempenho, eu consegui a medalha na competição por equipe, mas eu fui com um pensamento no individual, porque a gente tem 2 competições separadas, né? A gente vai focado no individual, que cada um compete no seu dia, são 7 dias de competições no judô, e 4 dias depois eu tinha que lutar a competição por equipe, então aquilo ficava me remoendo, tantos anos de treino, eu queria voltar, eu queria dar a volta por cima, defender o meu título na Rio 2016, e eu cheguei até a semifinal e terminei o dia no 5º lugar, que eu acabei perdendo a disputa do bronze, e aquilo me deixou muito chateada. Eu voltei, fiquei muito feliz com o meu desempenho na competição por equipe, só que eu ainda ficava me cobrando. Eu falhei na competição individual, e eu lembro que uma das funcionárias lá no centro de treinamento do time Brasil, ela está praticamente todos os dias lá, eu fico chamando ela de tia TT, a Thalita, e ela veio me abraçar, falar que todo mundo sofreu, que o CT ficou em luto no dia que eu perdi, que estava todo mundo acompanhando ao vivo, mas que 4 dias depois eu trouxe alegria para 10 famílias, porque com a medalha da competição por equipe, eu fiquei focada na minha medalha no individual, e ela falou que eu tive a oportunidade de mudar a vida de 10 atletas, de 10 famílias que conseguiram a medalha no por equipe, e a pessoa não é famosona, não é medalhista, não é campeã olímpica, mas uma palavra assim eu consegui aprender com ela, eu consegui mudar a minha visão, o meu pensamento assim. Então, a gente tem tantas coisas, tantas inspirações, e a gente vê que ainda falta essa falta de transmitir o que o povo brasileiro tem de melhor, assim como a Tabata falou, da nossa resiliência, da nossa força. A gente até brinca que, quando a gente vai para a competição, eu falo, o brasileiro tinha que ganhar medalha dobrada, porque o europeu vai para uma competição, pega um voo de 1 hora, está num hotel 5 estrelas. A gente, para chegar na Europa, é pelo menos 11, 14 horas de voo, chega lá num dia, compete, no outro dia a gente já está voltando para o Brasil, então a gente fica mais tempo no avião do que, de fato, no país, na competição. O tanto que a gente rala, se dedica, ao investimento que o pessoal da Europa tem, dos Estados Unidos, é 2, 3 vezes maior, e a gente consegue estar lá no pódio, brigando de igual para igual. Então, sim, o povo brasileiro pertence a esse lugar, então acho que falta um pouco dessa entrega para as novas gerações que vêm por aí. Espero que melhore ainda mais e a gente consiga esse legado durante tantos anos. Eu sou uma pessoa bastante prática. E meu maior receio quando eu fui eleita deputada federal, 6, 7 anos atrás, porque eu estou bem ficando velhinha, era de não conseguir fazer. Isso me mata. Não, até quando eu sofro um ataque, uma injustiça, se eu consigo chutar a bola, se eu consigo revidar, fazer alguma coisa com aquilo, eu fico bem, eu preciso estar em ação. E teve uma luta muito simbólica, assim que eu fui eleita, que foi a luta para ter absorventes nas escolas.
que ela me ensinou lições muito importantes que eu fui aplicando depois. Primeiro que eu apresentei um projeto de forma despretensiosa, porque para mim era uma coisa óbvia. E os dados mostravam, de cada 4 meninas, uma já tinha perdido aula por falta de absorvente. E aí, como é que a gente vai falar de sonho, de oportunidade, se tem menina perdendo 1 mês e meio de aula por ano porque não consegue ter o absorvente? E aí eu lembro que antes mesmo de eu divulgar o projeto de lei, eu comecei a receber todo tipo de ataque. Pornografia, ameaça, xingamento, mas até uma certa chacota da imprensa tradicional. Tipo, essa menina não tem mais o que fazer, isso aqui é o Congresso Nacional. E aí eu sou muito turrona, assim, bateu, levou. Aí fizeram, tipo, igual a Rafaela, tem que ter o desafio. É o quê? E aí eu fui com sangue no olho com esse projeto, mobilizando padre, pastor, professor, quem conhecia a realidade. Vários grupos de meninas, Girl Up me ajudaram. A gente foi tentando fazer acontecer com prefeitura, governo do estado. A gente conseguiu emplacar muita coisa na imprensa, matéria no Fantástico, resultado. Aprovamos o projeto de lei. Na época, o Bolsonaro vetou. A gente derrubou o veto. E aí, 4 anos depois, eu consigo dizer que toda escola pública em São Paulo, toda farmácia popular tem um absorvente para quem precisa. E por que eu falo dessa luta? Obrigada. Eu trago ela porque ela foi... Até o projeto dos absorventes, eu não sabia se aquele era meu lugar, se eu ia conseguir fazer. E, de novo, eu posso sofrer, mas eu preciso fazer. Eu preciso aprovar a coisa. E aquela batalha me mostrou que em 3, 4 anos, ali foram 2 anos, a gente tinha uma capacidade no Brasil muito polarizado, e a bancada feminina é muito boa nisso, falando aqui com o deputado Rubens, o João, que também foi deputado, a gente consegue construir mais consenso no Congresso, por várias razões. E aquilo me mostrou que, olha, o Brasil pode estar dividido, polarizado, mas tem como, tem caminho. E ter aprovado aquela lei foi fundamental para eu ter a ousadia de tentar aprovar o pé de meia. Quando eu apresentei o pé de meia, loucura. Governo Bolsonaro, e aí quem não entende, né? Quer pagar aluno pobre para terminar o ensino médio, que loucura. E aí eu sou tinhosa. A gente tinha trazido um timaço de especialistas, olhado para experiências no mundo todo, Paz de Barros, que é um grande economista brasileiro, mostrando que a evasão ela aumentou demais na pandemia, que ela custava muito caro ao Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quem não termina ensino médio vive 4 anos a menos no Brasil de hoje, que trazia risco para a segurança, para a saúde, enfim, que era caro não investir nesses jovens e que o que já tinha sido testado era uma poupança. E aí o pé de meia é R$200 por mês para quem tem uma boa frequência, mas o mais legal é que conforme o aluno vai se graduando no ensino médio, e para aquele que faz o vestibular, ele pode acumular até R$9.200. Para quê? Para fazer o que o ajude a permanecer estudando. Ajudar em casa, se manter no ensino técnico, empreender, abrir seu negócio. É falar, ó, você que nasceu pobre, e isso não é sua culpa, tá aqui uma oportunidade. Enfim, e aí parecia essa grande loucura, mas a gente vai, briga um pouco, constrói consenso. A gente conseguiu aprovar a urgência do projeto ainda no governo Bolsonaro e agora no governo Lula conseguiu de fato aprovar o projeto, implementar. São 4 milhões de jovens. E eu acho que o Pé de Meia, ele é o projeto que eu tenho mais orgulho de ter escrito, é o que melhor traduz a minha luta, porque ele fala muito dessa questão de você sonhar, mas de você ter os meios. Eu já aprovei marco do ensino técnico, junto com o João também, um projeto para a gente falar das mulheres nos esportes, nas escolas públicas, das mulheres na ciência. Eu acho que tudo isso vai importando. Projetos de responsabilidade fiscal, projetos voltados para a saúde mental, que é uma pauta muito cara minha, mas eu acho que o Pé de Meia materializa o que a gente está falando aqui, que é, eu quero que nossos jovens saibam que existe uma Rafaela, que existe uma cientista, que eles podem sonhar com faculdade, com ensino técnico, que eles podem abrir o próprio negócio. Mas se chega no 2º ano do ensino médio e os pais deles estão desempregados, esquece. Pode ser o jovem mais sonhador, mais motivado do mundo. Se não tem dinheiro para pagar transporte, para pagar o almoço, eu quase desisti do ensino médio quando meu pai começou a usar crack. Eu só terminei ensino médio porque um professor, o professor Rubens, percebeu que eu estava faltando e mobilizou a escola toda para pagar meu almoço, meu transporte, apoio psicológico, para me ajudar a enfrentar aquilo. Então, só para dizer que eu acho que é um pouco dessa mensagem, pelo menos que eu queria passar. Tem que ter referência sim, tem que dizer que pode sim, tem que motivar sim,
mas tem que criar os meios. E, gente, eu realmente acho que daqui 20 anos a gente vai se chocar com o que o pé de meia e outras políticas públicas possibilitaram. Porque é um contingente enorme de jovens que vão terminar o ensino médio, vão fazer faculdade. Por conta do pé de meia, a gente teve o recorde de inscrições no Enem, no primeiro ano do programa. E o que eu acho mais legal é que a gente não consegue nem conceber o que eles vão fazer. Eles vão fazer coisas grandiosas com essa oportunidade. Mas a gente só vai descobrir no futuro. Então, é isso que me move também. Gente, infelizmente a gente está se aproximando para o fim desse painel, mas eu gostaria de novamente agradecer a presença da Rafaela e da Tabata. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Rafa, gostaria de dizer uma última mensagem? Eu só queria agradecer sempre a oportunidade, né? Assim como eu falei, a minha família não fez a escola. Aí eu até brinco, a minha irmã foi a primeira formada na minha família, né? Ela tem 2 graduações. E ela fica falando, não, você ainda não conseguiu se formar. Eu falei, minha filha, eu estou em Harvard, dá licença. Com essa. E a gente está com a Flavinha aqui também, que é uma luz para meninas no Brasil inteiro. Então, eu queria deixar uma mensagem para vocês, na linha do que eu falava mais cedo. Eu não tenho ideia do que cada um enfrentou para chegar até aqui, nem do que vai enfrentar nos próximos anos. Mas saibam que tem uma multidão olhando para vocês. E muitas vezes o que a gente precisa para levantar da cama e tentar de novo e não desistir e engolir uma injustiça é saber que não é pela gente. É porque muita gente desbravou para a gente estar aqui e a gente tem que desbravar um pouco mais para outras e outros estarem também. Então, muita força para vocês. E como eu tenho dito cada vez que eu falo na Brazil Conference, voltem para o Brasil. O nosso país precisa de vocês. E, se possível, se candidatem. Muito obrigada.